tem um conceito que eu gosto muito de usar, chama-se mobilidade plena. Tradicionalmente a gente pensa a mobilidade a partir da ideia de circulação. E óbvio, é necessário, o ideal é que todos tenham direito à circulação na cidade. Só que mobilidade, para mim, ela assume uma dimensão muito maior. Ela expressa primeiro através da mobilidade educacional, por exemplo, que é o direito de você ter acesso a novas possibilidades e oportunidades. Tem a mobilidade econômica. Você tem efetivamente acesso a meios econômicos que permitam você ir para além da subsistência. É a mobilidade cultural. Você tem acesso a equipamentos, serviços, possibilidade de ampliar seu repertório. E isso implica, inclusive, a necessidade de você ter, então, equipamentos dentro de espaços populares e ter mais acesso a isso. E ter meio de desenvolver suas disposições. Mobilidade principalmente simbólica, quer dizer, você precisa ter o direito à cidade. Você pode sentir efetivamente que você tem direito aos espaços culturais, aos shoppings, à universidade, a todos. É essa mobilidade que permite a construção de novos capitais. Quer dizer, para a gente construir novos capitais sociais, a gente tem que ter acesso aos espaços de produção e disseminação desses capitais. Quer dizer, você precisa ter acesso ao capital econômico, capital político, capital informacional, o capital simbólico, no sentido maior de você ser reconhecido como legítimo, e isso me parece fundamental. Então, a abertura, a criação de ações afirmativas, a pressão sobre o Estado para que inverta as prioridades em termos de políticas econômicas e políticas públicas, que efetivamente invista nos setores das periferias e nas favelas, e que reconheça a questão do racismo como elemento estruturante da sociedade, então crie políticas para superar as suas consequências, não é para superar o racismo, porque a gente sabe muito bem que quanto mais a gente afirma as ações, mais vai se expressar e visibilizar o racismo, porque o racismo, quando ele não precisa ser expresso, o Joel Rufino tem uma frase ótima, que ele fala de diferença entre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, é porque aqui os negros conhecem o seu lugar. Quer dizer, então, efetivamente, quando você não precisa apresentar a questão negra, porque ele não está na universidade, porque ele não está no aeroporto, porque ele não está na gerência, não está em fábrica, não está nas corporações, é fácil. Você só expressa o racismo quando a coisa começa a se tornar intolerável para você. Então, o nosso desafio é reconhecer que as consequências do racismo devem ser enfrentadas através de políticas. E reconhecer que essas políticas devem ser trabalhadas de formas plurais, e globais, irregulares e permanentes. Isso implica atuar nos territórios e atuar com sujeitos, a fim de ampliar essa mobilidade, as condições para essa mobilidade plena na cidade, para que a gente possa enfrentar as questões. Esse é o único jeito de ampliar progressivamente esses capitais. O Instituto já deixa um think tank para trabalhar para essa potência das periferias. Então, o que a gente busca é trabalhar em diferentes frentes essas potências. Primeiro, a formação. A gente precisa cada vez mais formar sujeitos que tenham consciência do seu lugar. Negros, latino-americanos, tenham consciência do seu lugar de periferia e valorizem esse lugar. E produzam, efetivamente, novas formas de potencializar e fortalecer esses lugares. Então, é um centro de formação internacional que cria também mecanismos de construir novas representações. Então, tem uma disputa por novas representações sobre o espaço popular. Como é possível construir novas formas de perceber esses locais. E aí garantir a inserção plena dessas pessoas e desses lugares no âmbito da cidade, no sentido da polis. E para isso a gente precisa estar trabalhando muito com o saber dos sujeitos. Então essa perspectiva do reconhecimento dos saberes dos sujeitos, são os saberes e fazeres dos sujeitos, são centrais. A gente chama de notório saber e notório fazer. Reconhecer esses notórios fazeres e saberes é que sustenta toda a proposta de pedagogia de fortalecimento da sua identidade, do reconhecimento da experiência dos outros e da produção coletiva. Então, a gente não trabalha, obviamente, na lógica do mercado, mas quando a gente sabe que quando a gente amplia o repertório das pessoas, é claro que isso amplia suas possibilidades de existência no geral. Quanto mais ele consegue ampliar sua capacidade teórica, reflexiva, sua capacidade de formulação das suas condições reais de vida, ele consegue estar ampliando suas possibilidades de inserção em diferentes espaços, inclusive o espaço econômico. E a gente amplia, inclusive, a possibilidade de estar construindo novas organizações sociais, não necessariamente do mercado, que permitam estar produzindo novas iniciativas, formando novos sujeitos. Então, a gente tem uma organização que forma pessoas e que trabalham pessoas e que são milhares e milhares de organizações como essa. Então, é possível pensar, entre aspas, em outro tipo de campo de atividade econômica, produtiva, que não seja só o mercado tradicional, que possibilita essas pessoas, negras e negros em geral, também se colocarem de outra forma na sociedade. Eu falo muito mais do meu lugar como coordenador do Observatório de Favela do que como professor da UF. Me interessa mais falar nesse lugar, me interessa mais falar pela sociedade civil. O nosso desafio é como a gente fortalece a sociedade civil. Como é que a gente cria cada vez mais mecanismos para a sociedade civil se tornar efetivamente capaz de se contrapor a uma lógica tradicional do mercado e ajudar a reinventar o mercado. Porque a lógica que nós temos no mercado, legitimar a ganância, a empresa só tem que buscar o lucro, só pode ser colocada em questão por organizações da sociedade civil que ajudem o mercado e o Estado a se reinventar. E isso implica empoderamento do coletivo, empoderamento institucional e também, obviamente, empoderamento dos sujeitos que constituem essa sociedade. É nessa perspectiva que a gente trabalha.